E aí as pessoas me perguntam, Camila, e aí? Não, eu nunca tomei remédio. E eu não tô falando que não é para tomar. Eu estou contando simplesmente como foi comigo, como Deus agiu comigo, né? Que ele foi sendo misericordioso todos os dias, que ele foi sendo paciente comigo todos os dias. Sim. E que ele mesmo me livrou da loucura. E hoje eu olho e eu vejo tanta coisa ainda para curar, para restaurar, porque é um processo longo de restauração, né? E a Bíblia vai dizer que é até a volta de Cristo. Sim. Então, todos os dias ele faz algo novo. E eu erro, e aí a minha alma grita, e aí eu olho e falo, ai Jesus, perdão, me ajuda, eu preciso voltar de novo, eu preciso voltar de novo. Mas eu acho que o mais importante é aquilo que você falou, que você fez uma aliança com ele. Sim. Né? Você tomou uma decisão de ter uma vida comprometida com ele. Sim. Né? Sem buscar ele só de vez em quando. Sim. E só na hora do problema, né? E isso realmente muda tudo. Eu já entrevistei outras pessoas aqui que justamente falaram, olha, quando me comprometi com o Senhor, eu falo, olha, Senhor, se o Senhor me guiar agora, todos os dias, tal, a partir dali a vida começou a mudar. Sim. Então é tão importante você reforçar isso, porque enquanto nós buscarmos, né, a Deus e Jesus só em alguns momentos, quem vai ficar oscilando somos nós mesmos. Exato. Ele é o único, ontem, hoje e sempre vai ser o único. Ele está sempre ali disponível, né? Eu fui para um encontro, né, para um retiro e tal, e era separado em mulheres da Bíblia. E aí eu peguei Ana, e eu fiquei olhando para aquilo, e eu fiquei pensando, né, nossa, nunca coloquei o olhar sobre Ana, devo estar no grupo errado. Devo estar no grupo errado, e aí tinha Esther, e aí tinha Débora, e eu, nossa, queria estar nesses grupos, né, de Esther, foi para esse tempo que você foi chamada, a uma mensagem, né, a algo. E eu fiquei, né, mas Senhor, por quê? O grupo de Ana, por que o grupo de Ana? E aí eu fiquei com aquilo e fui entender, saí de lá e ele me entregou uma palavra. Eu percebi que conforme eu ia lendo a Bíblia, era como, Karina, é algo surreal. É como se, sabe quando tá passando um filme e aí as pessoas estão lendo um livro e elas são transportadas para dentro do livro e as palavras começam a rodar? Ele faz isso comigo, é como se as palavras começassem a rodar e ele começa a me entregar mensagens. E aí eu entendi por que um tempo depois, eu entendi por que eu estava no grupo de Ana. Porque a nossa decisão muda tudo. O que aconteceu com Ana de Samuel? Todos os dias eram os mesmos dias. Ana acordava, Penina simplesmente debochava dela, né? E ela simplesmente chorava e simplesmente, ai, o Senhor, né, não me entrega o meu filho. Todos os anos era a mesma história, todos os dias ela via isso, todos os anos eles subiam até Shiló para entregar, né, ali o sacrifício e ela chorava. E aí a palavra vai dizer que um dia Ana se levantou e orou diferente. E foi muito interessante quando eu fui ler essa parte. Eu já tinha lido várias vezes, preguei sobre isso lá em Shiló. E eu já tinha lido várias vezes, até que quando foi, recentemente, Deus começou a falar que eu tinha que ler de novo Samuel. E eu, mas de novo, né? Às vezes eu demoro. E aí eu fui, quando eu sentei para ler, ele me fez isso sobre essa parte de Ana se levantou. Qual foi a visão que ele me deu? Ana não se levantou como nós estamos aqui, ela se levantou e foi orar. Não, Ana se levantou. Ela se levantou e falou, postura, chega. Né, Ela tomou postura, ela se posicionou. E aí eu entendi do porquê do grupo de Ana. Porque a minha vida só mudou quando eu levantei, como Ana levantou, sabe? E Senhor, não dá mais, eu não quero mais. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, mas eu entendi que é através do meu posicionamento. Então, é lindo quando você, né, e quando eu olho para trás e falo, não foi nada natural, foi tudo sobrenatural. Onde você se vê mais necessitada do Senhor e onde Ele já mais te moldou? Assim, o que você já mudou e o que você vê que sempre quando você cai talvez na tua carne, onde é mais difícil, né, de lidar. E você fala, Senhor, olha eu aqui de novo com isso. Na irritabilidade, na crítica. Eu sempre fui muito crítica com as pessoas, sabe? Sempre julguei muito e nunca tive paciência mesmo. Então, a intolerância é o que me pega. E
porque ele já trabalhou muita coisa, né? Mas a intolerância, e eu percebo, e eu assumo, porque eu falo que o diabo é o pai da mentira, é ele que quer esconder coisas. Claro. Nós não podemos esconder coisas, né? Sim. E ele tá trabalhando em mim. Recentemente eu recebi uma palavra maravilhosa, assim, que eu colei num post-it lá bem na minha frente, que eu sempre fui muito irritada, então eu sempre tive o hábito de falar o que pensava, né? O que não é nem educado, nem gentil e nem da parte de Deus, né? Tem formas e formas de falar e tem coisas que não precisam ser ditas. Mas eu sempre tive isso, ficava irritada, então falava o que pensava. E aí eu encontrei uma profeta maravilhosa, ela foi gravar um podcast comigo e ela foi orar e ela falou, Deus falou que teve algo que machucou muito o seu coração recentemente. Ele viu, mas ele mandou falar também que ele está colocando tudo no lugar, porque você se aquietou. Olha... Foi, porque você se aquietou. E aí eu gravei, e toda hora eu ouço, e aí tem lá, porque você se aquietou, eu estou colocando tudo no lugar. E quando eu me irrito muito, eu falo, Senhor, me ajude a me aquietar, porque tem um salmo sobre isso, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então é sobre isso, sobre se aquietar nele. O que você ainda sonha vivenciar com o Senhor? Alguma experiência, algo num ministério, o que Deus tem plantado no seu coração? Karina, eu amo falar, e um dia me perguntaram qual era o meu dom, o que eu identificava como um dom que eu tenho, e eu falei que era falar, embora eu nunca tivesse falado, hoje... Você é muito comunicativa, olha, se não era de falar, de repente, veio mesmo. Eu não era de falar, mas eu comecei a buscar e percebi que na escola eu era muito comunicativa e eu era a única dos grupos que não se incomodava de apresentar os trabalhos da escola. E aí eu voltei lá atrás e falei, eu falo, esse é um dom, Deus me deu esse dom. Então eu gosto de falar e eu gosto de falar de Jesus. Então o que eu quero é isso, que Ele me permita estar em lugares em que eu possa falar dele. Amém. Em todos os lugares, onde ele me mandar. Recentemente eu descobri um versículo na Bíblia que eu falo que é ele que tem me guiado, e quando eu fui sair de casa para vir para cá, que eu recebi o seu convite, depois vindo para cá, ontem eu sentei na cama e fui orar, e eu falei, eu vou abrir primeiro esse versículo, que é 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte, que a gente precisa com coragem contar a todos o motivo da nossa esperança. O motivo da minha esperança é Jesus. Então eu quero isso, que ele me coloque em lugares para que eu possa falar o motivo da minha esperança, para que eu possa encorajar mulheres. Eu estava presa, eu era prisioneira de mim mesma, da minha mente. E é possível ser livre, mas nele, só nele é possível isso. Então eu tenho esse sonho, né, de que ele vá abrindo as portas, os caminhos e me permitindo falar dele. E uma coisa que eu quero é o seguinte, eu percebo, né, essa mesma profeta, ela falou pra mim assim, Camila, Deus fala com você, Ele te mostra eventos e você não precisa ter dúvida de que é Ele falando com você. Ele fala com você desde que você era pequena. E é verdade, eu me lembro de situações em que esse copo vai cair, eu pensava. E aí eu falava, ai, que besteira, como que vai cair? Não vai cair. E de repente o copo realmente caía. E hoje eu sei que era o Espírito falando, Camila, ele me direcionando. Camila, aqui, ali. E aí ele fala com você desde pequena. Então o que eu mais quero é seguir ouvindo a voz dele. E ouvir com mais clareza. Porque a nossa humanidade às vezes nos tira desse lugar. Então eu percebo que tem hora que tá um silêncio. E quando eu vejo, eu me distraí. Então o que eu quero é não me distrair, ouvir a voz dele. Sim, Camila, pode pegar esse caminho aqui. Sim, Camila, vai no podcast da Karina. Sim, Camila, sabe? Ou não, Camila, não faça isso. Eu quero viver o favor de Deus, sabe? Viver, testemunhar sinais, maravilhas. Que lindo!